Tá aí o que você queria, normas da corregedoria. Estamos aqui ainda tratando de processo eletrônico. Agora a gente vai para o tomo 1, capítulo 11, seção 6, subseção 1, que é o artigo 1228, a tramitação dos processos eletrônicos. Então, subseção 1, disposição inicial. Então vai aqui haver uma disposição, uma indicação de como tramitam, de como é o andamento. Tramitação é andamento, né? Então, às vezes, o advogado fala para você assim, o processo está em tramitação, o processo está em andamento, né? Então, tramitação dos processos eletrônicos, como que eles andam, como que eles vão para frente, né? 1228 aplicam-se aos ofícios de justiça digitais e ao processo eletrônico, subsidiariamente e no que compatível, os dispositivos previstos nos demais capítulos destas normas de serviço. O que significa? Quando não houver indicação nos artigos abaixo, o interessado poderá invocar outras normas que estão, ou outras, vou colocar até outros dispositivos que estiverem dentro das próprias normas da corregedoria, tá? Não tem muito segredo, é só isso. Dentro das próprias normas da corregedoria, tá? Então é isso. Então aplicam-se aos ofícios de justiça digitais e ao processo eletrônico, subsidiariamente. Então aqui, pergunta boba, né, de concurso, né? Aplicam-se supletivamente, né? É subsidiariamente o nome certo, tá? Então subsidiariamente e no que for compatível, claro, no que não atrasar o lado do processo eletrônico, no que não tiver nenhuma incompatibilidade, né, no que não for uma coisa totalmente contrária, né? Então no que for compatível os dispositivos dos demais capítulos das normas de serviço. Então, quando não houver indicação nos artigos abaixo, o interessado poderá invocar outros dispositivos que estiverem dentro das próprias normas da corregedoria. Aí, subseção 3, que é também o que está no edital, dos artigos 1237 a 39, da elaboração de expediente pelo ofício de justiça. Então, como que os expedientes serão elaborados? Então, 1237. Na elaboração de documentos, serão utilizados modelos de expediente institucionais padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça. Me parece óbvio, mas isso, como eu sempre digo, como óbvio não existe, você precisa ter essa indicação. Imagina que você é um escrevente muito caprichoso e quer fazer as coisas mais enfeitadas, quer fazer com florzinha, quer fazer com uma letra diferente. Não pode, tá? Na elaboração de documentos serão utilizados os modelos de expediente padronizados. Tá? Então precisa ter um padrão para todo mundo saber que aquilo é do Poder Judiciário, para todo mundo saber que aquilo é feito dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Então esses modelos são padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça. Os modelos institucionais possuirão a respectiva movimentação vinculada, a fim de garantir estatísticas fidedignas. Ou seja, é como se eu dissesse o seguinte para você, a movimentação vinculada significa o quê? Significa que se eu fiz um ofício, o fato de ter feito o ofício irá para um banco de dados de estatísticas. Tá? Então, cada documento elaborado será ou constará do banco de dados para acompanhamento de estatísticas de produtividade. Tá? É só isso, não tem muito segredo não. Então os modelos possuirão a respectiva movimentação vinculada, então você só pode fazer a movimentação como reflexo nas estatísticas, né? com a finalidade a fim de garantir estatísticas fidedignas. Por quê? Porque às vezes o tribunal pode olhar e falar o seguinte, bom, será que a gente não está fazendo muito ofício para tal coisa, muito mandado de tal coisa, muita carta para tal coisa? Então, é claro que fazendo este tipo de comparação, talvez se possam aperfeiçoar os processos. Então é só para isso. Então você tem um modelo, você usou o modelo, quando você usar, inserir, fizer o que tiver que ser feito, isso já vai se refletir no banco de dados para estatísticas fidedignas. A criação de modelos de grupo ou usuário realizar-se-á a partir dos modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado,
e somente será permitida para as seguintes categorias. Cara, eu já vi uma questão de concurso, meio que, na verdade assim, foi num outro concurso, né? Mas meio que fazendo essas perguntas aqui. Então olha só, perguntando o que é que pode ser feito, o que é que pode ser criado pelo magistrado. Então olha só, a criação de modelos de grupo ou usuário realizar-se-á a partir dos modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado. Então olha só, uma coisa aqui. Criação de modelos de grupo ou criação de usuário podem ser feitas por modelos institucionais ou pela autoria intelectual do magistrado. Então, o que significa? Que existem possibilidades de haver uma criação pelo próprio magistrado, pelo próprio juiz. Veja, é uma exceção, porque a gente acabou de falar aqui que os documentos serão formulados de acordo com modelos institucionais padronizados. Perfeito. Só que aí, as normas da corregedoria também autorizam, tá chovendo aqui, não sei se vai atrapalhar aqui o nosso áudio, né? Não sei como é que vai ser, eu acho que não atrapalha, tá? Mas olha só, é possível que sejam criados modelos de grupo ou criação de usuário por modelos institucionais, que é o que está no 1237, ou por autoria do magistrado. Então, para tudo isso aqui, você até pode ter alguma coisa elaborada da própria cabeça do magistrado, né? Ou aqui a criação de um grupo. Então, por exemplo, o que seriam os grupos? Por exemplo, setor técnico de assistência social, setor técnico de audiência. Então, isso aqui poderia ser um grupo, né? Então coisas que vão especificamente para essas pessoas. Então isso poderia acontecer, tá? Além disso, outras coisas, né? Eu acho saudável que você leia isso aqui, né? Então, o que poderia ser criado por modelos institucionais ou pela autoria intelectual do magistrado, então pela cabeça do magistrado, né? Ajuizamentos, atos ordinatórios são os andamentos, a indicação de autos, cartas precatórias ou rogatórias. Como assim, por exemplo? Você pode ter lá dentro da carta precatória alguma coisa que o juiz acha importante, que já conste. Ele pode fazer alguma coisa e colocar ali nesse modelo, tá? Certidões de cartório, decisões, despachos, editais, expedientes do distribuidor formais. Aqui formais são os formais, por exemplo, de partilha, né? Então você tem um divórcio e aí no divórcio você tem lá a expedição do formal de partilha, que é um documento que habilita a pessoa a fazer a divisão dos bens, a fazer, por exemplo, a levar isso no registro de imóveis para fazer eventualmente a divisão do imóvel, seja lá o que for, né, para você levar na prefeitura, sei lá, para fazer a divisão do pagamento do IPTU de um imóvel, seja lá o que for, tá? Então formais, mandados outros, então outros mandados. Então aqui a gente tem cartas precatórias, rogatórias, e a gente poderia até ter os mandados também com alguma coisa feita pelo próprio juiz, né? Veja só, a título de exemplo, só para você entender, né? A gente já estudou lá no processo civil e também no processo penal a citação por hora certa, né? E a citação por hora certa é um negócio que vai muito do sentimento do próprio oficial de justiça. Então o oficial de justiça tem a percepção de que o réu está se ocultando, ele tem que fazer a citação por hora certa. Só que aí alguns oficiais de justiça, para ganhar tempo, o que eles fazem? Eles devolvem para o juiz esse mandado não cumprido. Eles devolvem para o juiz dizendo o seguinte: juizão, não cumpri porque eu estou com a suspeita de que o cara está se ocultando. Só que o detalhe é o seguinte: o oficial de justiça está fazendo errado. Por quê? Porque no fundo a própria lei diz que se o oficial de justiça suspeita de que o réu está se ocultando, ele tem a obrigação de fazer a citação por hora certa sem precisar pedir ordem para o juiz. Então o que o juiz pode fazer no modelo do mandado? Dizendo o seguinte: ó, advirto ao senhor oficial de justiça que em caso de suspeita de ocultação, deverá de imediato proceder ao que for necessário para a citação por hora certa, ou para a intimação por hora certa. Então o juiz pode colocar isso lá, né? Então essa é uma ideia. Outra coisa, né, só a título de observação para você, só para você entender, né? Quando o oficial de justiça vai até um lugar para fazer uma penhora, se ele não encontrar bens que possam ser penhorados, ele tem o dever de descrever
quais são os bens que ele encontrou lá. Ó, eu não fiz a penhora naquela casa porque lá só tinha um sapato e uma dentadura, não tinha mais nada, não tinha mais nenhum objeto lá de valor. Ele tem que descrever isso, tá? Então isso também pode estar no mandado, o juiz dizendo o seguinte, olha, advirto ao senhor oficial de justiça que no caso de não encontrar bens passíveis de serem penhorados, que se deverá fazer uma descrição minuciosa dos bens que guarnecem o local. Essa é a ideia. Então por isso que podem haver aqui indicações feitas por autoria intelectual do magistrado, porque o juiz já percebe que algumas coisas voltam para ele depois, ele já coloca lá no próprio mandado, por exemplo. Tá? Então seria essa a ideia. Ofícios também é a mesma coisa, requerimentos, sentenças, termos de audiência. Então pensa o seguinte, né? Então quer dizer que o juiz já pode ter mais ou menos um modelo de sentença pré-pronto? Sim, poderia, tá? Então olha uma pergunta, né? É possível que exista um modelo de sentença? Claro, é possível. Ó, a criação de modelos de grupo ou usuário. Você poderia ter lá um modelo de sentença, tá? Parágrafo primeiro, isso aqui parece-me que não teria nenhuma pertinência de ser perguntado para você no concurso, né? Então, na configuração dos modelos de grupo ou usuário, o ofício de justiça preencherá na aba de informações o nome, tipo, área e classificação do grupo. Depois ele abre a aba movimentações, a movimentação que reflita o teor do expediente. Na aba compartilhamentos, o tipo de grupo. Na aba assinaturas, o agente que assinará o documento. Então aqui é um negócio importante. Para mim, como professor, eu tenho para mim que é importante que sempre conste ali o agente que vai assinar o documento. Na aba atos do documento, o tipo de ato, a forma, o código do modelo, se o caso. Então, olha, a sentença para divórcio vai ter este código aqui. Por exemplo, o prazo, tipo de seleção, né, as partes a que se destina o documento. Então, isso aqui é um ofício para o réu. Isso aqui é um ofício para o banco tal, por exemplo, tá? Então, isso é um ponto relevante, importante, que você precisa ter. Então, isso aqui é mais um manual de instruções para quem já estiver trabalhando, tá? Então, não vejo como isso aqui ser perguntado para você. Ah, professor, perguntou, você falou que não ia cair. Não é que eu não estou falando que não vai cair, mas eu não vejo com chances de ser perguntado isso, porque é um negócio que você vai fazer seguindo a risca. O dia que você passar, você vai pegar e vai fazer isso aqui, você vai abrir as normas da corregedoria e vai seguindo passo a passo, tá? Agora, chama bastante atenção aqui assinaturas, né, os agentes, que o agente que assinará o documento precisa isso estar feito ali na configuração do modelo e o tipo de seleção, ou seja, para quem vai aquele documento, tá? Em relação às cartas rogatórias, deverá ser observado o procedimento estabelecido no artigo 1331. Tá? Então, para as cartas rogatórias... 1331, meu Deus. O artigo, artigo 131, professor, você bebeu? Não, então, o artigo 131. Então, existem lá nas normas da corregedoria a indicação de como deve ser feita a carta rogatória. Tranquilo. Aí, sempre que cabível, a fim de possibilitar o trabalho em lote e filtro das filas de trabalho, pela serventia, deverão ser usados modelos de grupo que conterão obrigatoriamente as seguintes características. Então aqui também é uma orientação para o trabalho. É como se a gente dissesse o seguinte, ó, moçada, vamos trabalhar com inteligência, então vamos trabalhar em lote. Então como se eu dissesse assim para você, ó, vamos fazer o seguinte, todos os ofícios que você tiver que fazer, faça agora. Separa tudo e faz já de uma vez. Todos os despachos para citação, faça já de uma vez. Então isso é filtrar o trabalho e fazer o trabalho em lote. Então pensa o seguinte, tem lá várias indicações de citação por edital, vários editais para serem feitos. Por exemplo, você pode ir lá fazer um modelo, né? Você pode ter lá um modelo de edital, por exemplo, que a gente viu aqui, ó. Então, o que você pode fazer? Você pode ter dentro do seu expediente de trabalho, você já pode separar todos os editais que precisam ser feitos e você já faz tudo de uma vezada só. Tá? Então sempre que cabível, a fim de possibilitar o trabalho em lote e filtro das filas de trabalho pela serventia, deverão ser utilizados modelos de grupo que conterão obrigatoriamente as seguintes características. Então olha só, vinculação de atos correspondentes. Então olha só, tem lá nos termos do artigo 1235, só para a gente olhar aqui, o 1235 diz assim, sempre que o sistema permitir, o magistrado, seu gabinete e o ofício de justiça procederão obrigatoriamente à configuração de atos na criação de modelos de despacho, decisões, sentenças e atos ordinatórios. Então, sempre que for possível, sempre que for admitido pelo sistema, o magistrado, seu gabinete e o ofício, a vara, né, procederão à configuração desses atos. Né? Então, sempre que isso
for possível, o próprio magistrado, o gabinete dele, então ali ele tem um responsável pelo gabinete, um escrevente de sala, né, que pode fazer isso, ou o próprio ofício de justiça vão proceder a esta configuração. Também, ó, coisas mais para trabalho, né, nomeação do modelo. Então, olha, modelo de sentença tal, com termos que correspondam ao teor do documento, inclusive com informação do ato a ele vinculado, se o caso. É o que eu te falei, então, por exemplo, inclusive com a informação do ato. Por quê? Porque você consegue separar melhor, né? Tudo isso serve para você racionalizar, ter um trabalho mais racional. Então, você tem o nome do modelo, você tem a informação do que aquilo vai fazer. Indicação no cadastro ou no nome do modelo quanto à necessidade de análise do cumprimento do ato judicial pelo cartório. Então, por exemplo, tem coisas que no cadastro ou no nome do próprio modelo já precisa ter assim, para o cartório cumprir, para fazer intimação, para fazer a busca de tal coisa. Então, quanto à necessidade de análise e cumprimento de ato judicial pelo cartório. Indicação no cadastro ou nome do modelo das informações do prazo a ser cumprido em decorrência da publicação. Então, ó, para cumprir em tantos dias. Então, para ser feita a pesquisa de endereços em 5 dias, por exemplo. Tá? Então, seria essa a possibilidade. Vinculação da movimentação específica a fim de permitir a extração de dados estatísticos. De novo, ó, a vinculação da movimentação para fins de estatísticas. Cara, dentro do tribunal, uma das coisas mais relevantes que se trabalha hoje em dia é com as estatísticas, né? Porque as estatísticas servem para você saber até mesmo se você precisa de mais servidor, né? Para fazer certas coisas, seja para remover, remanejar, fazer um melhor direcionamento, mas também para abrir vagas, né? Então as estatísticas são muito importantes para isso. Vinculação dos atos de encaminhamento aos portais de intimação eletrônica, tais como do Ministério Público, Defensoria Pública, Fazenda Pública, preferindo-se a forma automática sempre que possível. Então aqui, ó, vinculação de atos de encaminhamento aos portais. Então, por exemplo, imagine que tem uma decisão dada pelo juiz e isso precisa ter uma intimação do MP, da Defensoria ou da Fazenda Pública. Então você pode já fazer essas vinculações, deixar tudo isso amarrado, tá? Marcação do teor do documento para fins de publicação e emissão de atos, com a tecla, com o atalho Ctrl+M. Tá? Então você pode fazer isso também, marcação do teor do documento para fins de publicação, para que isso seja publicado no Diário Oficial. 1239, o juiz somente lançará no documento assinatura eletrônica, mesmo que o ato deva ser praticado junto à unidade judicial ou extrajudicial de outro estado da federação. Cara, isso aqui tem cheiro de concurso, hein? Por quê? O juiz somente vai lançar no documento assinatura eletrônica, mesmo que seja, por exemplo, para que este ato seja mandado para fora do ambiente em que ele é juiz. Então, ó, mesmo que o ato seja direcionado para um local externo à atuação do juiz, outra cidade, ou para uma serventia extra é fora, né, extrajudicial, um tabelionato, por exemplo, o juiz apenas lançará sua assinatura eletrônica. Cara, cheiro de concurso, hein? Porque você poderia ter uma questão assim. Se o ato, se o juiz tiver que praticar um ato junto a uma unidade judicial de outro estado, então, por exemplo, uma carta precatória, ele não vai tão somente lançar a sua assinatura eletrônica, ele deve rubricar, ele deve fazer, não, a própria indicação das normas da corregedoria dizem que o juiz somente lançará no documento a assinatura eletrônica, mesmo que o ato deva ser praticado junto à unidade judicial ou extrajudicial de outro estado da federação. Cara, muito cheiro de concurso esse 1239 aqui, hein? Fica esperto com ele, tá? 1243, do cumprimento das ordens judiciais. Nos ofícios de justiça, onde é implantado o fluxo por atos, o cumprimento das ordens judiciais dará pelos subfluxos de documentos. Então, se você tem lá uma organização de trabalho por esse fluxo de atos, você deve fazer e cumprir as ordens pelos subfluxos de documentos. Então você, por exemplo, você tem lá uma rotina. Primeiro você vai fazer
os processos com prazo em aberto, você vai fazer os ofícios, você vai fazer as citações, vai fazer os despachos, vai fazer os editais, seja lá o que for, você vai seguir os subfluxos de documentos, tá? Você vai olhar ali, vai ter essa percepção. Então, parece meio ilógico ou meio fora da nossa alçada, até porque isso pode parecer para você muito subjetivo, mas quando houver, então, onde implantado o fluxo por atos, então, onde o andamento das coisas for por fluxo de atos, for o fluxo por atos, os servidores devem dar andamento por meio de subfluxos de documentos, tá? É isso. Então, se você tem implantado naquela serventia esse fluxo por atos, então eu vou dar o andamento por atos. Então, primeiro, vamos parar tudo aqui, vamos fazer todas as citações. Aí você vai entrar nesses documentos, vai fazer esse subfluxo dessa forma, tá? É um negócio meio chá de cogumelo, mas é isso, tá? Eu vou mostrar para você aqui o que eu acho que pode ser perguntado, tá? E só para a gente terminar, essa parte aqui pelo menos, né? Da expedição de mandados de levantamento. Ó, mandado de levantamento é a autorização que o juiz dá para a parte ou seu advogado para ir até o banco e sacar um valor que está depositado judicialmente, tá? Então, aqui no estado de São Paulo, o Banco do Brasil, né? Então, o juiz dá uma ordem para que o cara do banco libere para você esse dinheiro. Você faz isso por um mandado de levantamento. Os processos que se encontram na fase de expedição de mandados de levantamento, então na fase de expedição, para confeccionar esses mandados de levantamento, serão encaminhados para a fila aguardando análise de cartório urgente, tá? Por quê? Porque dinheiro é um negócio urgente, né? Então, você tem que pensar que, por vezes, o dinheiro que está ali no processo é o dinheiro para alguém se alimentar, para alguém comer, ou ainda que seja o dinheiro para pagar os honorários do advogado, mas isso é importante. Então, ó, para confecção, processos que estão com mandados para serem feitos, confeccionados, expedidos, serão mandados para a fila aguardando análise de cartório urgente, tá? Então você imprime ali uma certa urgência. Minha opinião como professor, esse aqui é importante, porque serão encaminhados para a fila de urgentes. Não. Ou serão encaminhados para outra fila qualquer. Não. Fila aguardando análise de cartório urgente, tá? Então, os processos que se encontram na fase de expedição. Então, está esperando o servidor expedir esse mandado de levantamento. É feito dessa forma, tá? Então isso aqui é importante, me parece importante, o 1265. Me parece importante o 1243, dizendo que onde implantado o fluxo por atos, o cumprimento das ordens será pelos subfluxos de documentos. Você poderia ter uma pergunta assim, que em todo local as ordens serão cumpridas pelos subfluxos de documentos. Não, é somente onde implantado o fluxo por atos, tá? E aqui também o 1239 tem muita cara de concurso, o juiz somente lançará no documento assinatura eletrônica, mesmo que isso vá para outro estado, tá? Então isso também me parece bem interessante. E aqui também a indicação de que, em geral, você vai ter modelos padronizados, mas existem alguns modelos que podem também ser feitos pela cabeça do magistrado. Recomendo que você dê uma lida aqui nisso aqui, porque, por exemplo, ó, uma questão que poderia estar aqui, ó, você tem aqui sentenças, né? Mas você não tem aqui jurisprudência. Olha que coisa louca. Então você poderia fazer uma pergunta dizendo o seguinte: o que é que poderia ter aqui sendo de autoria intelectual do magistrado? Não está jurisprudências, até porque o juiz não faz, a jurisprudência ela é feita pelos tribunais, não pelo juiz, tá? Então olha que coisa louca. Então isso é um negócio interessante também, tá? Então termos de audiência, tudo isso pode ser feito, porque às vezes o juiz gosta que conste em primeiro lugar tal coisa. Por exemplo, como é que você tem isso aqui, termo de audiência?
Tem juiz que gosta de falar que o cara está algemado na audiência logo no começo. Tem juiz que gosta de falar isso no final, por exemplo. Então, vai depender muito do modelo feito pelo juiz. Tá? Então, meus amigos, a gente para por aqui, a gente vai voltar em tantos outros vídeos. Quero convidar você para a super revisão. O meu número de WhatsApp estará aqui embaixo para você entrar para a turma de exercícios, se você quiser. E também o meu link para você entrar para a super revisão estará aqui embaixo. Se você já faz parte das turmas de exercícios, você vai ter um desconto de 50% na super revisão. E a gente já colocou, hoje, dia 16, já temos lá a super revisão, a parte de processo penal. A gente fez um calendário em que, nos dias ali estipulados, eu colocarei para você um vídeo de mais ou menos 50 minutos. O de processo penal acabou sendo mais, porque o professor fala muito, né? Mas coloquei lá um vídeo já, na verdade coloquei de processo penal 2 vídeos e também coloco lá um material, né, um PDF com as anotações do que eu acho importante, como uma forma de você tentar ganhar tempo. A superrevisão não é inventar a roda, a superrevisão é você rever, revisar é rever, é você olhar de novo coisas que podem, ou que têm uma possibilidade de cair com uma chance maior, e a gente faz isso com base tanto na importância do assunto quanto na incidência desses assuntos em outros concursos. Então a gente faz essa super revisão com esse objetivo. Não é inventar a roda, não é para aprender coisa nova, é para revisar coisas que você viu aqui, porque o principal objetivo do professor é trazer as matérias. E veja, eu trouxe todos os assuntos de processo penal. Então foram 20 e poucos vídeos, e aí eu resumi tudo isso, por exemplo, aqui em 2 aulas, uma aula de um vídeo acho que de 1h10 e um outro vídeo de 40 minutos. Então 1h50 eu resumi horas, 22 horas, sei lá quantas horas de conteúdo. Então é uma forma de você ganhar tempo. Claro, professor, não caiu o que você deu na supervisão, não. Aí paciência, a gente faz as nossas análises, né? Mas eu sou bom de palpite, hein, cara? Eu vou dizer um negócio pra você, que eu sou bom de palpite. Então, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui nas aulas, eu recomendo que você entre para a super revisão, tá bom? Fico muito feliz por estar aqui, por todo mundo que curte, que comenta, que compartilha. Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.